Olá, minha gente! Sejam bem-vindos ao canal Looks em Crochê. Nesse tutorial, vocês aprenderão o passo a passo dessa linda blusa que desenvolvi com muito carinho. Este look lindo e elegante veste o tamanho médio, podendo ser desenvolvido também para os tamanhos pequeno e grande, a partir de sugestões que serão passadas no decorrer do vídeo. As medidas obtidas após o processo de construção estarão passando aí na tela. A montagem terá início a partir do quadril em direção ao busto, em carreiras de ida e volta. Dando início à primeira carreirinha da nossa blusa, deixo a linha posicionada desta forma na minha mão, insiro a agulha nessa laçada e faço um giro no sentido horário. Laço a linha lá atrás, trago para frente e tenho agora a primeira laçada. Vamos fazer agora 3 correntes. 1, 2, 3. Depois das 3 correntinhas, laçamos a linha. Inserimos nesse pontinho que fica junto do nozinho, deixando uma laçadinha para baixo e 2 para cima. Agora, vamos fazer um ponto alto alongado da seguinte forma. Trago a linha para frente, tenho 3 laçadas na agulha. Laço lá atrás, passo pela primeira, fico com 3 ainda. Mais uma vez eu laço, passo por 2, fico com 2. Agora, laço mais uma vez, passo pelas 2 últimas e finalizei o ponto alto alongado, formando um elo juntamente com essas 3 correntinhas iniciais. Vamos fazer o segundo elo, então fazemos 3 correntes. Em seguida, laçamos a linha, inserimos a agulha nessas 2 alcinhas que ficam logo abaixo da primeira correntinha dessas 3 que acabamos de fazer. A gente insere a agulha e fazemos o ponto alto alongado, puxando a linha para frente, temos 3 laçadas, mais uma vez laçamos, passamos por uma, ficam 3, laçamos, passamos por 2, ficam 2, laçamos, passamos pelas 2 últimas e terminamos o nosso segundo elo, que nada mais é do que esse círculo que estamos formando. Vamos fazer mais um elo para não ficar dúvidas. Então, 1, 2, 3, laça, passa pelas alcinhas da frente, pegamos a linha e vamos fazer o ponto alto alongado. Temos o terceiro elo. Então, façam uma quantidade de elos que seja em número par, até chegar na quantidade de elos que circule por toda a circunferência do busto de vocês. Eu vou fazer a quantidade de elos adequada para a circunferência do meu busto, sendo em número par, de 2 em 2 elos, e volto. Finalizei a minha carreira, que resultou em 50 elos, que é um número par. Agora, a gente vai deslizar os dedos até chegar na outra extremidade, com cuidado para não torcer a carreirinha no meio do caminho. Chegando na outra extremidade, que é o início da nossa carreirinha, desse outro lado a gente tem o final, que eu terminei desse mesmo ladinho aqui, desse mesmo jeito, e vou fazer o seguinte movimento com esse lado do início da carreira. Então, temos aqui nesse elo 3 correntinhas nessa parte de cima. Vou inserir a agulha na primeira correntinha, que essa daqui não é aqui fora, tá, pessoal? É aqui dentro. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, faço uma corrente e vou para a correntinha do meio, que é a segunda correntinha desse elo, e faço um ponto baixo. Tenho aqui a terceira correntinha, insiro a agulha, deixando essas 2 laçadinhas para cima, e faço um ponto baixo. Próximo elo, temos 3 correntinhas também nessa parte de cima e vamos fazer a mesma coisa. Então, um ponto baixo dentro da primeira corrente, um ponto baixo na segunda,
e outro ponto baixo na terceira. A repetição será essa. A gente pula para o elo seguinte, para a primeira correntinha e fazemos ponto baixo. Correntinha do meio, ponto baixo. E a terceira correntinha de dentro do elo, faço o terceiro ponto baixo desse elo. Continuem dessa forma até chegar no final dessa carreira. Finalizando a carreira dos pontos baixos, com cuidado para não ter torcido a carreira no meio do caminho. Já fiz 3 pontos baixos nesse elo, que é o último da carreira, sobre cada correntinha, assim como a gente vem fazendo no decorrer de toda a carreira. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho desse elo seguinte, que foi do início da carreira. Temos 3 pontos dentro desse elo, e nesse primeiro eu vou fazer um ponto baixíssimo. Encerramos a carreira. Agora, vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Depois de fazer as 3 correntes, laçamos e vamos fazer um ponto alto alongado nesse ponto que corresponde à correntinha central desse elo. Então, vamos fazer um ponto alto alongado. Tenho 3 laçadas, laço a linha, passo pelo primeiro ponto, pela primeira laçada, aliás, fico com 3 ainda. Mais uma vez eu laço, passo por 2, tenho 2. Laço novamente e finalizo dentro das 2 últimas. Agora, vamos fazer outro ponto alto no ponto seguinte, que é o terceiro desse elo. E nossa carreirinha será só de pontos altos, sendo um ponto sobre cada ponto da base. Um ponto alto sobre cada ponto baixo. Sigam assim até o final da carreira. Fim da carreira, já fiz um ponto alto alongado nesse último ponto livre da base. Agora, vou fazer um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha, contando aqui de baixo para cima. E em seguida, vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e virar nossa peça. Depois de virar, vamos fazer um ponto alto alongado nesse ponto seguinte. Esse ponto aqui que eu estou mostrando já está com as correntinhas que representam um ponto alto alongado também. Então, vamos para esse ponto seguinte, fazer ponto alto alongado. Precisamos de um bloquinho com 5 pontos altos alongados nesse início, já contando com essas correntinhas da lateral. Então, vou fazer mais 3 pontos altos alongados. Tenho aqui o terceiro, o quarto e o quinto. Formei um bloquinho com os 5 pontos altos alongados. Agora, faço uma corrente de intervalo. Pulo um ponto da base, vou para o seguinte fazer outro bloquinho. Vamos fazer mais um bloquinho de pontos altos alongados, no total de 5 pontos, da mesma forma que fizemos esse primeiro bloco. Terceiro ponto, quarto, quinto. Temos o nosso segundo bloquinho de 5 pontos altos. Corrente de intervalo, pulamos o ponto seguinte da base, vamos para o outro, iniciar mais um bloquinho de 5 pontos altos alongados. A repetição é essa, até o final da carreirinha, gente. Aqui eu vou fazer mais 3 pontos para completar 5 e fechar o bloquinho. Então, façam dessa forma até o finalzinho da carreira. Terminando a carreira dos bloquinhos, já fiz o último bloco e vou fazer uma corrente de espaço e vamos inserir a agulha nessa terceira correntinha, contando de baixo para cima, que é a primeira desse bloquinho que foi do início da carreira. Então, inserimos a agulha e fazemos o ponto baixíssimo. Faremos 4 correntes, 1, 2, 3, 4 e viramos a nossa peça. Agora, a gente vai fazer um ponto alto alongado sobre esse pontinho
que é o primeiro desse bloquinho seguinte, formando um quadradinho sobre esse quadradinho da base. Então, aqui temos o primeiro ponto alto alongado, o segundo, e nossa carreira será a repetição da carreirinha anterior. Bloquinhos de pontos altos alongados sobre os bloquinhos que estão na base. Terminei em bloquinho, uma corrente de intervalo, vamos para o próximo bloquinho, formar mais outro bloco. Sigam dessa forma, pessoal, até o final da carreira, que é essa parte que vocês estão vendo. Já fiz 4 pontos altos alongados sobre esse bloquinho da base. O quinto ponto a gente já tem pronto, que fizemos no início da carreira. Então, aqui a gente vai inserir a agulha nessa correntinha, deixando uma corrente de espaço para formar o quadradinho. Então, inserimos a agulha nesse pontinho e encerramos a carreira. Seguimos para a próxima carreira fazendo 3 correntes e virando a nossa peça. Depois de virar, vamos fazer ponto alto alongado sobre cada pontinho da base. Estamos dando início a um bloquinho de 5 pontos altos alongados. Terceiro. O quarto e o quinto. Nessa carreirinha, a gente não deu início com o quadradinho, demos início já em cima do bloquinho. Sigam fazendo essa carreirinha igual as que fizemos anteriormente, com bloquinhos de 5 pontos altos alongados, intercalados pelos quadradinhos, até chegar nesse finalzinho. Finalizando mais uma carreira de bloquinhos, já fiz esse último bloco sobre o bloco da base. Agora a gente faz uma corrente, porque vamos fazer um quadradinho igual a esses que temos nas carreiras anteriores. E vamos inserir a agulha na terceira correntinha de baixo para cima, finalizando essa carreira. Carreirinha pronta. Agora, vamos fazer 3 correntes, na verdade 4, porque vamos formar esse bloquinho. E viramos a nossa peça. Depois de virar, inserimos a agulha nesse primeiro ponto desse bloco seguinte e vamos fazer pontos altos alongados. E montamos um quadradinho dessa carreira que estamos iniciando. Sigam da mesma forma como a gente vem fazendo nas outras carreirinhas, até chegar nesse finalzinho aqui. Finalizando mais uma carreirinha de bloquinhos, já fiz até o quarto ponto, porque o quinto já temos pronto, que foi do início da nossa carreira. Como vocês viram, no início da carreira, orientei que fizessem 4 correntinhas e fiz apenas 3 sem perceber. Se mais alguém aí também só fez 3, não tem problema, a gente vai corrigir agora, tá bom? Então, eu vou inserir a agulha nessa correntinha e o importante é que a gente deixe a corrente de espaço para que o quadradinho seja formado. Então, insiro a agulha nessa corrente e fazemos o ponto baixíssimo. E problema resolvido. É imperceptível a falta da quarta correntinha, então podem seguir assim. E vamos seguindo com 3 correntes, dessa vez são 3 correntes mesmo, só fazemos 4 quando vamos montar o quadradinho. Nesse caso, a gente vai fazer bloquinho depois que virar, então são 3 correntes realmente. Então, agora a gente vira e vamos dar início ao próximo bloquinho, de início já dessa nova carreirinha. Em alguns momentos, vocês já vão ter o quadradinho pronto, em outros momentos, não. Porém, todas as formas de finalização e início de carreirinha já vimos no decorrer dessas carreirinhas que fizemos. Agora, vocês vão fazer uma quantidade de carreiras que chegue até a altura do busto, considerando essa distância da cava para chegar na linha da axila, como está aparecendo nessa imagem. Façam quantas carreirinhas quiserem, até que atinja o gosto da altura do corpo da blusa de vocês, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, se é pequeno, médio ou grande, seguindo sempre essa repetição que vocês viram até agora. Eu vou fazer minhas carreirinhas até chegar na altura
do meu gosto e volto para a gente dar continuidade. Fiz uma quantidade de carreirinhas necessária para o meu gosto, utilizando a mesma técnica que estávamos fazendo no começo da subida. Vamos fazer agora divisórias das cavas e automaticamente da parte da frente e da parte das costas. Antes da gente dar início às divisórias, vamos entender o que as cores dos marcadores representam. Começando com as cavas. Marcador verde e marcador laranja. Entre esses dois temos cavas, tanto aqui de um lado como do outro lado também. Os dois marcadores verdes representam a parte das costas, enquanto que os dois laranja representam a parte da frente. Vamos iniciar a divisão pela cava, considerando essas colunas verticais. Para o tamanho pequeno, eu sugiro que separem 3 colunas, marquem numa extremidade e na outra extremidade. Para o tamanho médio, que é o meu caso, separei 4 colunas, marquei na extremidade e na outra. E para quem está fazendo o tamanho grande, a sugestão é que também deixem 4 colunas na cava. Considerando esses quadradinhos das extremidades das marcações da cava, no caso do tamanho médio, temos 15 centímetros de um marcador ao outro. Quem estará fazendo o tamanho pequeno vai ficar com a média de 12 centímetros. Quem vai fazer tamanho grande com 4 colunas também são 15 centímetros, como eu acabei de mostrar. Para a gente separar parte das costas e parte da frente, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos unir coluna do lado de cá com a coluna do outro lado. E aí vamos verificar se ficou certinho, coluna do lado de cá batendo com a coluna do outro lado, ou se sobrou uma coluna na extremidade, como é o meu caso. Se por acaso vocês têm uma coluninha a mais aqui sobrando, reservem para a parte da frente. Se não tiverem essa coluna extra, mantenham a coluna do lado de cá com a do lado de lá, por toda a extensão da blusa. Depois que vocês verificaram que a parte das costas conseguiram juntar coluna com coluna e não sobrou nenhuma coluna extra, então vocês já sabem que do outro lado, nessa mesma mediação, será a marcação da parte lateral aqui de trás da cava. A mesma coisa o outro lado, se juntam coluna com coluna, em seguida marque de forma alinhada com essa parte de cá, quadradinho com quadradinho. As demais colunas mantenham da forma como eu acabei de explicar. Coluna do lado de cá com coluna do lado de lá. Divisões delimitadas, agora vamos dar início à subida dessa parte das costas, que será idêntica à subida do nosso busto, na parte da frente. Depois de subir o corpinho da blusa com carreirinhas de ida e volta, parei exatamente nesse ponto. E é a partir dele que a gente vai continuar. A gente vai fazer o seguinte, pegar a blusa e nessa parte onde paramos, não podemos continuar para o lado que estávamos fazendo, porque senão a gente vai subir essa parte com a carreirinha pelo lado direito sobre outra carreira que está no lado direito. O interessante é que a gente continue com o mesmo padrão de subida do corpo. Então, nesse caso, precisamos fazer arremate e cortar o fio. Então, eu vou fazer o meu arremate, tirar o marcador, insiro a agulha naquela laçada, faço 2 correntes, como sempre faço, e vou cortar a linha. Depois de cortar a linha, puxo e faço uma pressão nessas laçadinhas para que fiquem bem rente aqui no pezinho. Presta atenção agora, pessoal, não vamos seguir para a esquerda. Se a gente seguir para a esquerda, vamos estar fazendo a subida na área da cava. Lembrem que esse marcador laranja já é o início da subida da frente. Então, entre a frente e essa parte das costas, temos a cava. A gente vai fazer o seguinte, vamos puxar a blusa para esse lado e aqui a gente já está nas costas. Lembram que o marcador verde foi tirado daqui dessa parte? Então, a gente vem para o lado direito até chegar no outro marcador verde. Agora sim, a gente vai subir nessa direção aqui, melhor dizendo, nessa direção vertical, sendo para a esquerda. Eu vou prender a linha nesse ponto alto que fica à direita do marcador. Então, insiro a agulha para facilitar
no pontinho, na extremidade, pego a linha, passo por dentro do ponto e vou fazer 2 nozinhos. Prestem atenção aonde estou prendendo a linha, no final desse bloquinho. Desse marcador para a esquerda, temos as costas. Então, aqui eu vou fazer 2 nozinhos. Vocês podem prender da forma que acharem melhor. Eu gosto de prender dessa forma por questão de segurança. E depois que prendi, insiro a agulha no mesmo ponto, puxo a linha para frente e faço 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Agora, vou para o bloquinho seguinte fazer um bloquinho por cima. E a gente vai seguir o padrão que a gente fez no corpo da blusa. Ponto sobre ponto, bloquinho sobre bloquinho, melhor dizendo. Fiz o primeiro bloquinho de subida, acompanhando o mesmo padrão do corpo da blusa. E agora eu vou seguir com a mesma técnica, o mesmo passo a passo. Fiz uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco fazer outro bloco. Então, eu vou seguir assim por toda essa parte das costas até chegar no outro marcador, que no caso vai ser o nozinho que a gente fez de arremate. Então, façam até essa parte e aqui a gente se encontra. Chegamos no final da carreirinha, já fiz 4 pontos altos alongados sobre esse bloquinho da base e vou fazer o último nesse 5º ponto, que é o ponto onde a gente fez os nozinhos. Completei o bloquinho, agora vou fazer uma corrente de intervalo e vamos para o primeiro ponto do bloquinho seguinte. Fiz um ponto alto alongado e agora eu vou fazer 4 correntes. 2, 3, 4 e vamos virar. Depois que viramos, vamos fazer um bloquinho sobre esse bloco seguinte e assim será a repetição dessa carreirinha. Bloquinho sobre bloquinho, quadradinho sobre quadradinho. Então, vocês vão fazer dessa forma até chegar na outra extremidade das costas, onde a gente tem o marcador. Eu vou deixar esse lado também com marcador, só para que não fique dúvidas, para que vocês não se confundam, tá bom? Então, esse lado aqui, onde a gente fez os nozinhos, nesse quadradinho, é a lateral das costas. E aí, vocês vão seguir, como eu já mostrei, até o outro marcador. Quando chegarem aqui nesse finalzinho, a gente se encontra. Terminando a segunda carreirinha de subida na parte das costas, já fiz o último bloquinho. Agora, vou fazer uma corrente de intervalo para a gente poder formar o quadradinho dessa extremidade. Laço a linha e pulo essa correntinha que está juntinho desse ponto. E vou para a corrente seguinte, fechar a carreirinha com um ponto alto alongado. Carreirinha finalizada. Vamos fazer o seguinte agora. Temos 2 carreirinhas de subida nessa parte das costas, que será igual à parte da frente, e precisamos dar início à parte de decote, que será em V, tanto na frente como nas costas. Então, para quem está fazendo tamanho pequeno, eu sugiro que já pare aqui na segunda carreirinha, para em seguida, na terceira, começar a fazer essa abertura do V. Quem está fazendo tamanho médio, que é o meu caso, vou fazer até a terceira carreirinha, que é a próxima, de um canto a outro, retinha. E na quarta, vou dar início à abertura do V. Tamanho grande, vocês podem dar início a partir da quarta carreirinha, já abrindo o V, ou seja, fazendo 3 carreirinhas retinhas, igual a quem está fazendo tamanho médio, ou podem fazer 4 carreirinhas retinhas e dar início na abertura a partir da 15. Se vocês fizerem a mesma quantidade de carreirinhas que eu estou fazendo de uma ponta a outra e derem início à abertura do V a partir da 4ª carreira, o resultado final vai ficar dessa forma como vocês estão vendo aí na foto. Então, eu vou seguir fazendo a terceira carreirinha e na quarta eu vou mostrar como a gente vai fazer essas diminuições centrais para dar início ao nosso decote, lembrando que aqui é as costas, porém as costas vai ser igual à frente, repetindo mais uma vez. E quem fez tamanho P, aliás, quem está fazendo tamanho P,
já para aqui nessa segunda carreira. Como vocês já viram o passo a passo dessa subidinha, desses retornos aqui nessas extremidades, voltem um pouquinho o vídeo para fazerem olhando. Eu vou seguir com a minha carreirinha e quando eu terminar a minha terceira carreirinha, eu vou mostrar como a gente vai subir, obviamente, essas diminuições para o decote, tanto para quem tem um número par de colunas, quanto para quem tem um número ímpar, que é o meu caso. Em um dos casos, a gente vai precisar centralizar a abertura do decote numa coluna, no pontinho central, e para quem tem um número par, a gente vai iniciar a abertura do V a partir de um quadradinho desse. Vocês vão ver com detalhes. Fiz a terceira carreirinha e agora a gente vai fazer o retorno e seguir como essa carreirinha aqui que acabamos de fazer, até chegar nessa parte central, a gente vai parar nesse quadradinho central, deixando a mesma quantidade de colunas para um lado e para o outro. Sigam com a carreirinha e nesse centro a gente se vê. Chegamos na parte central, nesse caso para quem tem um número par de colunas, deixei 4 colunas para a direita e 4 para a esquerda. Estou no quadradinho central e vamos fazer o seguinte. Fiz o último bloquinho sobre o bloquinho anterior, agora a gente vai virar nossa blusa. Depois de virar, vamos fazer um ponto baixíssimo nesse segundo ponto alto alongado da base. Temos o primeiro, vamos para o segundo e fazemos um ponto baixíssimo. Agora, 3 correntes. 3. Laçamos, vamos para o ponto seguinte e começamos a fazer os bloquinhos. Da mesma forma como vocês vêm fazendo. Ponto alto alongado sobre ponto alto alongado. E quadrado sobre quadrado. Cheguei no quadrado, corrente de intervalo, vamos para o próximo bloco. Sigam assim até chegar nessa lateral. Façam o retorno da lateral da mesma forma como vocês vêm fazendo e a gente se encontra aqui nessa parte central novamente. Cheguei nessa parte central do decote, estamos finalizando a terceira carreirinha e vamos fazer o seguinte. Fiz um ponto alto alongado sobre esse ponto desse último bloquinho, que já é um pouco menor com relação aos anteriores por conta das diminuições. Então, fiz um ponto, fiz outro ponto. E nesse final, a gente tem as correntinhas e um outro ponto alto alongado. A gente vai fazer um ponto alto nesse ponto alto alongado, tá, gente? A gente vai fazer um ponto alto alongado nesse ponto. E não fazemos nada nessas correntinhas. Temos 3 pontos sobre 3 pontos. E as correntinhas ficam sobrando. Agora, vamos virar. Depois de virar, a gente vai fazer um ponto baixíssimo nesse pontinho, sem ser esse da extremidade, vamos para esse segundo e ponto baixíssimo. Agora, 3 correntes. E vamos fazer um ponto alto alongado nesse ponto que está junto. Temos agora o quadrado, então vamos fazer um quadrado. E continuar os bloquinhos com os 5 pontos altos alongados, até chegar na extremidade novamente, na lateral. Essa lateral aqui, que é sempre repetida, nunca muda, é sempre a mesma coisa. Cheguem nessa lateral, façam retorno, e quando vocês chegarem aqui novamente no centro, a gente se encontra de novo. Terminando a quinta carreirinha, já estou chegando aqui nessa parte central do decote, e a gente vai fazer o seguinte. Fiz um bloquinho sobre o bloquinho da base e agora eu tenho um quadrado, um ponto alto alongado e as correntinhas da extremidade. Não vou fazer um quadradinho. Dessa vez, quando acontecer essa situação de vocês terem apenas um ponto depois do quadradinho e as correntinhas, vocês não façam corrente de intervalo, vão direto para o ponto alto alongado e já façam um ponto alto alongado. Agora, a gente vira, e depois que virei, vou fazer um ponto baixíssimo nesse segundo ponto alto alongado. Temos aqui o primeiro e vamos para o segundo. Ponto baixíssimo, 3 correntes, e vamos dar início ao bloquinho. Nesse caso, acompanhando sempre as carreirinhas da base, como a gente sempre vem fazendo.
ponto sobre ponto, quadradinho sobre quadradinho. Então, vão fazendo aí, façam um retorno e a gente se encontra mais uma vez nessa parte do decote. Finalizando a 7ª carreira nessa parte do decote, vamos fazer agora o seguinte. Já estamos na fase de repetição, então aqui tenho 3 pontos altos alongados na base e tenho 2 sobre. Vou fazer o terceiro e nas correntinhas não fazemos nada, elas ficam sobrando mesmo, como a gente já fez anteriormente. Agora, a gente vira, vamos virar nossa blusa. Depois que viramos, vamos para esse ponto seguinte, fazer o ponto baixíssimo. Agora, 3 correntes, já é a repetição que vocês já sabem. Fazer um ponto sobre esse ponto do lado. E em seguida, temos um quadrado. Vamos fazer o quadrado. E agora é seguir com as carreirinhas, aliás, com os bloquinhos até chegar na lateral, fazer o retorno, voltar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos subir uma quantidade de carreirinhas que seja necessária para chegar na altura do ombro, de acordo com a altura da cava em relação à axila. Se no decorrer da construção das carreirinhas, de acordo com essas diminuições que temos nessa parte central, vocês chegarem na largura de uma coluna apenas, vocês subam a coluna sem diminuições nesse centro. Parem as diminuições, vão subindo a coluna com o quadrado nessa lateral e um quadrado na parte central, para subir nessa largurinha, tá bom? Se por acaso for o contrário, vocês chegarem na altura do ombro e ainda tiver com alguns pontinhos aqui, não tem problema ficar um pouquinho mais larguinho. Cheguem na altura do ombro com essa quantidadezinha a mais e podem parar dessa forma. Então, eu vou subir a quantidade de carreiras necessária para a altura do meu ombro e volto para a gente dar início a esse outro lado. Então, gente, fiz a quantidade de carreiras necessária para a altura do meu ombro, resultando em 12 carreirinhas. Reparem que eu parei nessa carreirinha com um bloquinho completo e seus 2 quadradinhos das extremidades, mais 3 pontinhos. Vocês podem ter parado dessa forma, com alguns pontinhos aqui nessa parte do decote, ou com apenas o bloquinho completo e seus quadradinhos nas extremidades. Se vocês não têm mais pontinhos nesse centro, ficaram só com bloquinho para subirem só com ele até chegar na altura do ombro, nesse centro, nessa parte do decote, vocês façam da mesma forma como a gente faz na lateral com relação a esse quadradinho. Mas deixem esse quadradinho nessa parte central, tá bom, pessoal? Vamos subindo o bloquinho completo. Isso para quem já chegou só no bloquinho e ainda não atingiu a altura do ombro. Então, eu finalizei a minha última carreirinha desse lado, aqui nessa pontinha, e virei assim, para poder mostrar para vocês o seguinte. A subida desse lado, a gente deu início a partir da lateral em direção ao centro. Já nesse outro lado, a gente vai começar a partir do centro em direção à lateral. Isso porque se a gente der início a partir dessa lateral em direção ao centro, como a gente fez desse outro lado, essa carreirinha que a gente vai fazer vai ficar com o lado do avesso virado pra gente, enquanto essa primeira que fizemos está com o lado direito virado para nossa face. Então, para que as duas fiquem com o lado direito virado para nossa face, temos que começar a próxima a partir dessa parte central em direção à lateral. Vou fazer arremate agora, nesse cantinho, nessa finalização da última carreirinha, fazer os 2 nozinhos e cortar a linha. Façam o arremate de vocês para a gente poder dar início com essa linha nesse outro lado. Fiz o arremate, cortei o fio, não mostrei agora porque já havia mostrado antes como faço essa técnica de arremate. E agora a gente vai fazer o seguinte, estamos no centro e observem que esse bloquinho central da primeira carreirinha ficou por cima do bloquinho da base completo, com 5 pontos altos alongados. Aqui a gente tem o quadradinho do centro e vamos fazer desse lado a mesma coisa que esse, com a única diferença que esse primeiro pontinho que a gente tem desse lado vai ser substituído por 3 correntinhas aqui sobre esse primeiro pontinho. Então, prendam a linha nesse ponto e eu já volto. Linha presa nesse primeiro ponto do bloquinho. Agora, a gente vai inserir a agulha, puxar uma laçada e em seguida vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3.
Fizemos o primeiro ponto alto, representado por essas correntinhas, nesse bloquinho. E agora é ponto alto sobre ponto alto e quadradinho sobre quadradinho, como a gente sempre vem fazendo. Sigam aí, pessoal, até chegar nessa lateral. E a lateral vocês também já sabem como é feita, façam um retorno e a gente se encontra aqui no centro. Chegando na parte central, a gente vai fazer o seguinte. Fiz 3 pontos altos alongados sobre os 3 que tenho aqui na base e tenho mais um ponto. É a mesma dinâmica que a gente usou nesse lado esquerdo, tá, gente? Nesse outro lado. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto sobre esse último, alto alongado, como sempre. E nesse caso das correntinhas, a gente não faz nada. Vamos virar a blusa. Depois que viramos, a gente vai fazer um ponto baixíssimo nesse ponto de junto. Ficamos com 5 pontos altos nessa base, sendo que esse da extremidade está representado pelas correntinhas, e em cima ficamos com 4, sempre fazendo essas diminuições. Agora, vamos fazer o ponto baixíssimo e as 3 correntinhas que fazemos sempre nesse início. Agora, ponto sobre ponto e quadrado sobre quadrado. Então, vocês já sabem como é essa dinâmica, como é a técnica. Vão seguindo até essa parte da lateral. Façam retorno como vocês fizeram do outro lado, sempre com essa mesma repetição. Assim como também nessa parte de diminuições do centro do decote. É a mesma coisa, a repetição desse outro lado. Então, vão subindo até atingir a quantidade de carreiras que seja necessária para a altura dos ombros de vocês. Finalizei a minha subidinha desse lado com a mesma quantidade de carreiras que fiz nesse outro, mas quero mostrar uma coisa para vocês. Nesse lado, a gente ficou, no meu caso, fiquei com 3 pontos altos aqui nessa parte mais central. Desse outro, que terminei agora, eu ficaria com 4, por conta dessas viradinhas desse outro lado, termina que às vezes a gente fica com um pontinho a mais. Então, eu fiz o seguinte, para ficar com 3 pontinhos, eu não fiz o ponto alto alongado sobre esse último, que fica junto das correntinhas. E vocês podem fazer dessa forma, que não vai dar diferença nenhuma quando a gente fizer o acabamento.